E aí, pessoal? Hoje a gente está aqui com um computadorzinho que não liga, parou de funcionar assim subitamente. Eu achei interessante trazer esse vídeo porque ele fala um pouco mais sobre inspeção visual, o que a gente procura numa placa-mãe ou num eletrônico que possa evidenciar algum dano, alguma coisa assim, uma inspeção visual. E nesse caso aqui, ele liga, mas ele não start, ele não inicia, ele não apresenta vídeo, ele não dá imagem, ele só liga, ele só faz isso. Numa inspeção visual breve, eu consegui já identificar uma determinada região com defeito. Eu vou mostrar para vocês, espera aí. Esse aqui é o computador. A placa-mãe, uma placa de vídeo simples, a placa Wi-Fi, módulo de memória e o processador, certo? Eu não vou tentar ligar ele para mostrar para vocês, eu já explico por quê. Inspeção visual. O que é inspeção visual? É olhar visualmente na placa se existe algum problema no circuito. Eu vou mostrar para vocês agora um chip com uma solda adequada. Olha aqui. Deixa eu colocar a iluminação um pouco para cá, pronto. Bom, vocês estão vendo esses pontos de solda nesse chip retangular? Esses pontos de solda estão adequados. Olha os componentes em volta dele. Todos com pontos de solda brilhante, tudo correto. Numa inspeção visual, procurando algum problema, eu cheguei ao controlador de tensão do processador. Esse chip aqui controla toda essa região de circuitos que alimenta o processador, transformando 12 volts em 1 volt. Olha só como que está algumas perninhas dele. Isso é corrosão, dano por líquido, bem em cima do controlador. Isso é muito perigoso. O que acontece? Existe um dano físico, corrosão, em cima do controlador de tensão do processador, das fases de alimentação do processador. E com esse dano, o controlador pode se descontrolar. Com o descontrole dele, ele pode mandar 12 volts para o processador no lugar de 1. Por isso que eu não quero testar ele, porque corre o risco, se já não aconteceu, pode acontecer, dele queimar o processador também. A placa-mãe, além de ter defeito, também queima o processador. Esse é um defeito muito comum de acontecer em notebook, não computador de mesa. E eu vou tentar mostrar melhor para vocês o porquê que isso não é comum em computador de mesa. Olha lá o computador, ele fica assim, funcionando. Aqui é a placa-mãe e aqui é onde está o defeito. Percebam que o computador ele fica em pé assim. Isso é dano por líquido. Como um líquido foi espirrado justamente aqui, ele deveria cair aqui de cima e escorrer direto, talvez para a placa de vídeo, ou se fosse escorrer para essa região, primeiro acertaria aqui em cima, mas não é o que acontece. Olha só onde é que tá. Tá nessa região, na parte de baixo, e em cima está pleno, tranquilo, sem defeitos. Como que isso acontece? É muito importante saber como acontece para evitar que aconteça de novo. Só que como que um líquido pode ter caído por aqui, pulado toda essa região e entrado aqui debaixo desse chip? Como? Com o computador em pé é muito difícil de acontecer, mas e ele deitado? Fica mais fácil, né? É só vir aqui, na hora que está trabalhando, algum suor pinga na placa. Um pingo de suor pode fazer esse dano? Pode. Pode ser um pingo de suor, talvez uma caneca com algum refrigerante e a caneca soa e cai, um pingo de algum outro líquido, qualquer coisa. Isso com certeza é dano por líquido. Não dá para saber que tipo de líquido, não dá para saber quando que isso aconteceu, também não dá para saber quem que causou isso daqui. Pode ter sido na hora da montagem e o defeito foi só
a corrosão foi avançando até chegar nesse ponto, pode ter sido o próprio cliente que talvez tenha o costume de desmontar e ficar observando, alguma coisa assim. De repente até trabalha com ele com a tampa aberta, não dá para ter certeza. Mas o que dá para ter certeza é, numa inspeção visual, sem precisar fazer muitos testes, sem precisar ficar testando memória, sem precisar ficar testando processador, placa de vídeo, fonte, sem precisar ficar desmontando tudo, só numa breve inspeção visual já deu para identificar o defeito. E é isso. O que a gente procura? É isso. Corrosão. Corrosão é você identificar nesses pontos. Deixa eu tentar mostrar agora de uma outra forma. Quando a gente tenta limpar com pincel, o que acontece? Bom, aqui eu tenho a placa-mãe com um defeito ali no chip. Aqui eu tenho álcool isopropílico e um pincel. Vamos ver o que acontece quando eu pego um pouco de líquido de álcool isopropílico. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. E vou tentar limpar essa região. Pronto, limpei. Nossa, até um pedaço de alguma coisa aí, talvez uma sujeira que encrustou. Isso é álcool, tá, pessoal? Não é álcool 70 ou 40% que você compra no mercado. É álcool isopropílico. Álcool 99%. 99,98%. Vamos lá, esperar secar. Álcool assim secar rápido. Só dei uma sopradinha. E vamos ver aqui como ficou. Parece que melhorou, né? Parece que deu uma boa melhorada, na real. Olha lá. Deixa eu passar um pouco essa luz pra cá. Pronto. Cadê? Aqui. Vocês conseguem ver? Deu uma boa melhorada, mas ainda tá lá, ó, corrosão. Só limpar não adianta. Aqui precisa executar um reparo. Não tem, é muito difícil só limpar resolver. Por que só limpar não resolve? Porque existem dois pontos ligados, soldados, é uma conexão. A solda é só o que faz, conecta. Ele faz uma ligação elétrica entre o ponto A e o ponto B. Solda, fica ligado. Quando a corrosão acontece, essa solda ela quebra, existe uma falha de contato. Isso é na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, os outros contatos entram em curto. Isso geralmente é trágico, porque é quando o controlador recebe uma alimentação que ele não deveria, recebe um sinal que ele não consegue interpretar, se descontrola e acaba queimando outras coisas. Raramente, defeitos assim em controlador de tensão não resultam na falha do processador, no que eles alimentam também. Então, por exemplo, esse controlador controla a alimentação do processador, então o processador acaba sofrendo também. Geralmente, quando existe essa falha, a gente consegue medir um curto-circuito aqui na alimentação do processador. Sem um multímetro, como eu sei que existe um curto-circuito desse tipo? O computador liga e desliga. Ele se tira da tomada, espera um pouco, bota na tomada, vai ligar ele liga e desliga rapidinho. Ele identifica o curto e entra em proteção, desliga. Como você tem certeza que é, por exemplo, no processador? Você vem aqui e tira a alimentação do processador e liga o computador. Se o computador não ligar e desligar, ele só ligar, ele não vai funcionar, porque o processador não está alimentando. Mas se ele se manter ligado, você já sabe, é defeito no circuito de alimentação do processador. Muito difícil o processador sobreviver a isso, muito difícil. Teria que ter um curto-circuito bem específico, bem um MOSFET que entrou em curto-circuito, um MOSFET de baixa, e ele não ter tido tempo suficiente para mandar 12 volts direto para o processador. Eu não posso dizer que isso nunca acontece, mas eu nunca vi acontecer. Nunca vi acontecer de uma falha assim na alimentação do processador não levar o processador junto. Nunca aconteceu, nunca vi acontecer. Então, se por acaso você vê que existe um curto-circuito na alimentação do processador e você está considerando trocar a placa-mãe, se prepara para trocar o processador também. Você pode comprar só a placa-mãe e tentar trocar só a placa-mãe, mas é muito raro o processador não ir junto. Assim você consegue se programar, porque é muito complicado quando você
Por exemplo, se planeja para comprar uma placa-mãe dessa custa o quê? Uns R$ 500, R$ 600. Você compra R$ 600 uma placa-mãe e já descobre o processador também, mais R$ 1.000. Pô, 1.600 já consideraria trocar a plataforma completa, né? Não precisaria só trocar a placa-mãe e processador, já consideraria a troca. Ou de repente nem era seu plano, você nem tem como trocar isso agora e fica com uma placa-mãe que você não consegue nem testar para poder acionar a garantia esperando um futuro que você não sabe quando que vai chegar. Se planejem. Então tenha em mente, curto-circuito na linha de alimentação do processador geralmente leva danos ao processador. Quando você vai verificar a placa-mãe, quando você vai verificar alguma placa procurando defeitos, você vai procurar esse tipo de defeito que eu mostrei aqui, e também você vai procurar componentes faltando, você vai procurar coisas mal encaixadas, como por exemplo aqui a memória. Deixa eu mudar a câmera de posição. Aqui na memória você vai ver alguma coisa desse tipo, uma perninha aqui ó, solta, talvez ela mal encaixada. Você coloca de novo, talvez tira a memória de lugar, tenta colocar na outra conexão. Se tiver mais de um módulo de memória, tenta módulo por módulo, não liga todos de uma vez, liga um por um. Nossa, essa tá bem difícil de encaixar, hein? Ó, tem que fazer um cleque desse lado e depois desse lado. São 2 cleques, daqui e daqui, as 2 travas. Confere se as travas estão bem firmes, pressiona bem. Não aperta a placa-mãe para ela envergar. A placa-mãe ela tem que estar apoiada embaixo. Se você aperta e ela começa a dobrar, aqui onde você está apertando, para de apertar e apoia a placa-mãe para ela não dobrar. Enfim, componentes faltando também acontece. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver um ponto. Ó, esses pontos de solda, não sei se eu vou conseguir mostrar. Ó, aqui tem dois componentes e do lado tem pontos de solda que não tem nada. Pontos de solda que não tem componente mesmo, que é normal, eles ficam redondinhos desse jeito. Quando existe um componente arrancado, eles não ficam redondinhos assim, eles ficam pedaços de componente nele, ficam quadrados, eles ficam diferentes disso. Deixa eu ver se eu tenho alguma placa aqui, pera aí. Ó, essa é uma placa sucata que nós temos aqui, lixo. Olha só um componente arrancado aqui, ó. Ó como é que fica. Os pontos de solda já nem existem mais. Olha aqui, ó. O componente está praticamente solto, porque ele já foi arrancado. Isso é uma forma que fica. Os pontos de solda somem, arrancam. Também existe, deixa eu ver se eu acho algum. Peraí. Achei. Deixa eu colocar aqui na câmera com o meu dedo. Bem aqui, ó. Ó, esse componente aqui tá arrancado, ó. Ele tá preso só por um milagre aqui. Ó, saiu. Olha como é que fica os pontos de solda dele. Ele não fica redondinho. Parece que tem uma forma onde isso aqui era preso. Olha lá. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Cadê agora? Ai meu Deus do céu, perdi. Tá aqui. Olha só como é que ficam os pontos. É um pouco difícil de ver no vídeo, eu não tô conseguindo mostrar muito bem. Mas isso aqui, você percebe que eles estão um pouco quadrados. É diferente de pontos assim redondinhos. Porque só houve uma tentativa de solda sem nada. Então ele ficou redondinho, ó, redondinho. Tudo redondinho. Quando tá redondinho assim, ó, esse aqui, ó, por mais que seja quadrado, ele não havia componente nenhum, porque olha lá como a solda tá lisinha. Diferente, cadê? Aqui, diferente desse aqui, que tá quadrado, estranho. Bom, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu só queria mostrar para vocês, numa inspeção visual em algum eletrônico, o que a gente procura? Corrosão e danos físicos. É bem comum de acontecer, podem apostar. Às vezes está lá parafusando com a chave aqui em cima, por exemplo. Se eu tivesse com a chave aqui na placa, fazendo alguma coisa, a chave escapa, bate no componente e arranca ele. Ou o que é comum de acontecer também,
Deixa eu ter, tem até uma placa de vídeo aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Aqui, ó, placa de vídeo. Tá vendo esses pontos verdes? Bem perto aqui do barramento. Esses pontos verdes são capacitores acho que é filtragem, eu não tenho certeza da função deles, mas eu acho que é filtragem de comunicação entre o barramento e o PCI Express. E quando a placa de vídeo está guardada, é muito comum bater essa região aqui em alguma coisa, de repente está assim, e coisas em cima batem em cima da placa e arrancam esses componentes. Pode arrancar qualquer componente nessa região, mas esses aqui são os mais afetados, que são os mais frágeis. E isso impede o funcionamento. É muito comum de acontecer, é por isso que a gente procura na inspeção visual. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, o que procurar. Espero que tenham ajudado alguém, espero que isso ajude não só a identificar algum problema, mas também ajude a evitar possíveis problemas, como uma gotinha de um líquido pode até não ter dado problema na hora que caiu, mas hoje deu. Um dia sempre acaba dando problema. Aqui no caso poderia e pode ser ainda que tenha levado o processador junto. Mas poderia ser, por exemplo, uma porta USB que não funciona, poderia ser um som com intermitência falhando, com chiado. Pode ser que seja alguma coisa que você nem usa, como por exemplo, aqui nesse computador não são todas as portas SATAs que estão ligadas. Deixa eu mostrar, peraí. Olha aqui, ó, não está ligado, não está ligado. Aqui o USB que não está conectado. NVMe que não tem nada ligado. Uma porta, um barramento de memória não está sendo utilizado. Pode ser que seja até alguma coisa que você nem use e você nunca note esse defeito. Mas se caiu algum líquido, antes de ligar, seque imediatamente. Se teve algum impacto, procure saber qual foi a região afetada. Se houve algum componente arrancado e se houve, tente encontrar esse componente, porque existem muitos casos, é muito comum não ter o esquema elétrico da placa disponível e se caso não tenha serigrafia na placa falando qual componente que é, ou mesmo que tenha, não vamos saber qual a medida dele. A gente pode saber qual que é o componente, mas não vai saber qual que é a medida. Ou muitas vezes não sabe nem qual componente que é. E isso uma coisa simples assim, pode causar, pode fazer com que a placa não seja possível reparar, porque não se sabe qual componente que é. A gente pode chutar e colocar na tentativa e erro, só porque funcionou não quer dizer que esteja estável. É um pouco complicado essa questão. Mas enfim, evite danos evite danos físicos, evite derramar líquidos. Se derramou, não ligue até secar, é muito importante isso. E se por acaso parou de funcionar subitamente, você não consegue imaginar o porquê, uma inspeção visual pode te ajudar. De repente, só desmontar e montar ajuda. Espero que esse vídeo tenha ajudado alguém e até o próximo.